bem, queridos irmãos do Brasil? Eu sou Cleiton Carvalho e esse é o canal Missões da Europa. Hoje eu converso com Paulo Sicoli, que também é missionário aqui na Europa, e nós vamos começar então uma série de entrevistas com missionários de carreira, se assim podemos chamar, pessoas que servem aqui, obreiros que servem no ministério pastoral e outras informações mais. Então, para começar essa entrevista, eu já falei o nome dele. Eu gostaria que você dissesse, Paulo, um pouquinho sobre a sua história. Para começar, onde você está e como é que você chegou aí? E aí a gente vai avançando com essa entrevista para o pessoal que está no Brasil, querendo vir para a Europa, querendo ajudar os obreiros na Europa, poderem ter mais informações e saberem como fazer isso. Então, Paulo Sicoli, a palavra é com você. Bom dia, muito obrigado. Queria agradecer a todos vocês aí pela essa oportunidade de compartilhar um pouco que Deus tem feito, né, na nossa vida como família e como obreiro aqui na França. Eu atualmente estou numa região chamada Cevenas, que é o centro-sul, uma região montanhosa da França, fica mais ou menos 1 hora de Montpellier, e aqui eu atuo como pastor auxiliar. São os 3 primeiros anos, quando você chega numa igreja, você trabalha como pastor auxiliar junto com outro pastor por 3 primeiros anos, para depois poder assumir uma igreja sozinho definitivamente. Eu sou pastor presbiteriano, eu sou da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais e sou missionário há 15 anos, mais ou menos. Nós começamos nossa carreira missionária na Islândia. Nós ficamos na Islândia por 12 anos, trabalhando numa igreja com revitalização, uma igreja pequenininha, lá no interior da Islândia, perto daquele vulcão. E da Islândia nós tivemos a oportunidade de construir escolas na África. Então, nesses primeiros 12 anos da Islândia, foi uma experiência muito importante, não só para mim, mas como para toda a família, né? Sou casado com Valéria e tenho 3 filhas. Foi uma experiência muito importante para nós, para conhecermos lugares completamente diferentes, completamente opostos. Não só como clima, né? O clima polar da Islândia, como clima de deserto na África, em Mali, no Mali, né? No Mali, no Burkina, mas também culturas completamente diferentes, completamente opostas, né? E isso nos preparou mais e mais para hoje podermos estar servindo na França, que é uma cultura bem peculiar também, a cultura francesa. O francês, ele é muito apegado ao seu país, é muito apegado à sua cultura, uma cultura, eles são orgulhosos, eles têm orgulho, né? Eles amam a cultura deles, e é muito importante para nós, missionários, quando chegamos num campo, num país, aprendemos a cultura, não só a língua é fundamental, é claro, mas não só a língua, a própria cultura. Então nós temos todos esse período de aculturação, né? De conhecer e mergulhar e imergir na cultura local. Legal. Interessante. Paulo, agora, então, você já falou aí de uma maneira geral um pouco da sua história, mas eu queria saber se você, há quanto tempo você já é pastor? Se você foi pastor no Brasil, se você chegou a ser pastor presbiteriano no Brasil, antes de sair em missões. Sim, eu me formei como pastor. Eu já pastoreava jovens na minha igreja, na época, e nós estávamos plantando uma igreja lá em Niterói, no processo de plantação de igreja em Niterói. E essa coisa de você plantar igrejas, essas coisas de você trabalhar como pastoreio, antes de vir para o campo, essa experiência que você tem de ir para a praça, ir para a rua, e fazer evangelismo, e abordar pessoas, e começar uma estrutura pequenininha, numa casa de alguém, uma célula, um grupo, que aquilo vai crescendo, vai se formando, né? Uma igreja, uma sementinha que vai crescendo. Essa experiência que você tem que ter no Brasil antes de vir para o campo missionário é fundamental. A nossa igreja local, a igreja local de cada um de nós, na verdade, é a melhor escola missionária que tem. Porque ali você vai ver se você tem um chamado para ser missionário ou não. Se você não serve
sua igreja. Se você não está completo, principalmente evangelismo, visitação, plantação, e seja lá qual for o ministério, se você não estiver completamente inserido, não adianta achar que qualquer livro ou qualquer cursinho vai te preparar para ser missionário e para o campo. É um processo meio que natural. A igreja local, a sua vida na igreja local. No Brasil, as atividades, o seu desempenho lá vai ditar o quão bom vai ser o seu desempenho no campo também. Então, essa fase de preparação que eu penso para os brasileiros que estão pensando em vir para a Europa ou para outro país como missionário, o primeiro passo é a integração completa na vida da sua igreja local. Você tem que estar à frente do ministério, colado no pastor, evangelizando, visitando, ajudando, estudando. Esse trabalho, esse desenvolvimento que vai te preparar, na verdade, para o campo missionário. Muito bem. Essa é uma informação que eu acho que é muito interessante, porque a gente tem muita gente querendo vir para o campo justamente sem essa preparação, sem estar conectado com a igreja local. E às vezes tem aquela coisa assim, quem é que envia? É a igreja? É uma agência missionária? E acho que você já respondeu muito bem isso aí. A primeira enviadora e a primeira formadora é a igreja local, né? Que dá a estrutura. Sem dúvida nenhuma. O papel da igreja local é muito importante. É fundamental, eu diria, o papel da igreja local. Porque é a igreja que vai orar por você no campo. Na verdade, nós missionários transculturais, nós somos um braço da igreja. Não é? Muito bem. A igreja está lá no contexto, lá no Brasil, no contexto da cidade, no contexto do bairro local, e essa igreja tem uma rede ali, tem uns braços tentáculos ali que permeia toda a sociedade. Só que um desses braços vai mais longe, vai lá para a Europa, vem aqui para a França. Então, nós somos parte. Nós temos que estar o tempo todo ligado com a igreja local no Brasil, a igreja que nos envia. Agências missionárias são excelentes no preparo transcultural, na experiência do preparo transcultural antes de vir para o campo. São fundamentais. Tem agências missionárias excelentes que dão suporte, que acompanham os missionários no campo também. Não tem questão nenhuma, assim, não tem dúvida nenhuma da importância da agência, de uma boa agência missionária. Mas a vida na igreja local, a vida na sua igreja, onde você está inserido, que Deus te colocou para servir, para trabalhar, é ela que vai te preparar como missionário. Muito bem. Paulo, eu gostaria então de saber como é que foi especificamente o teu chamado para vir para a França, o processo para vir para a França. Você já falou para a gente aí que você foi missionário na Islândia, na África também, e aí eu já posso ver que você foi missionário no Mali, ou Mali, né, como se fala, e é um país de língua francesa, mas como é que foi de lá, então, para você vir para a França? Como é que foi esse processo? Como você falou, são culturas, esses três países, pelo menos a Islândia, o Mali e a França, são três países com uma cultura bem peculiar, né? Morar na Islândia já começa, não é para qualquer um. Interessante que meu filho, João Pedro, ele tem 9 anos e ele fala que ele quer morar na Islândia. Não sei porquê, não sei de onde veio isso, mas a gente ainda não fala inglês, mas ele fala que ele quer ir na Islândia. Então é interessante estar conversando com você, acho que ele vai gostar dessa entrevista e conversar com você, mas é um país muito peculiar. Depois o Mali, para quem não conhece e está nos assistindo aí, o Mali, ele fica no norte, centro-norte da África, não é isso? Noroeste da África. Noroeste ele fica colado ali, Senegal. Isso. É isso. Então, Senegal, Mali, Burkina Faso, ali tudo pertinho. É isso. A nossa passagem pela África, na verdade, foi um projeto. Nós saímos para a África por um mês, porque nós construímos escolas. Nosso projeto era de construir escolas, igrejas. Então, a gente começava com o projeto, saía da Islândia, ficava um mês, 40 dias na África, plantando escola, construindo escolas, né, colocando missionários para encabeçar as escolas, e essas escolas viravam igrejas, né? Era um projeto que nós fizemos durante 6 anos ali da Islândia mesmo. Agora, nosso chamado para a França, ele foi um direcionamento, vamos dizer assim, né? Por que eu chamo de direcionamento?
porque nós estamos há 12 anos na Islândia, nós tínhamos acabado de montar um instituto bíblico lá, acabado de ter um grupo grande de alunos que vieram de vários países do mundo para estudar lá com a gente. E quando acabou esse instituto bíblico, surgiu a oportunidade, a necessidade de missionários, pastores de carreira com experiência, para trabalhar na Inglaterra, na Itália ou na França. Né? E em oração, acabamos vindo para parar na França. Foi mais ou menos um direcionamento de Deus para suprir uma necessidade que a igreja francesa, a igreja desses 3 países, estavam solicitando para a nossa agência no Brasil. Legal, muito interessante. Eu sei, Paulo, que na França, aqui particularmente, existem alguns projetos que buscam exatamente isso, trazer missionários, trazer pastores, porque aqui a gente tem um déficit muito grande de pastores e missionários. E um desses projetos, por exemplo, eu conheço 2 projetos, um chamado França Brasil e outro chamado Cruz Huguenote. Eu não sei se é em um desses projetos que você está trabalhando ou se é em outro projeto junto com quem que você está. Qual é o projeto que você veio? Qual denominação que você veio? Eu estou dentro de uma parceria entre a Igreja Presbiteriana e a União de Igrejas Reformadas Francesas. Então, existe uma parceria entre essas igrejas, né? A União de Igrejas Reformadas Francesas e a IPB. Então, nós estamos dentro desse processo, desse projeto, que é a União. Por exemplo, essa União que eu trabalho, no Sul, são 64 igrejas, e ela tem 40 pastores, 40 e poucos pastores. Então, você vê a necessidade de pastores que existem, né? Mas a grande dificuldade, na verdade, é que as igrejas, principalmente do centro-sul da França, eu não falo de Paris, porque eu não conheço a realidade de Paris, e de Lyon, essas cidades mais para o norte, grandes, mas o que acontece aqui é que a igreja está envelhecendo. Então, os templos são antigos, os membros já têm uma certa idade e não tem jovens na igreja. Então, esse projeto entre Brasil e Unipref é de revitalização de igreja. Um projeto para a gente tentar revitalizar a igreja. Que, na verdade, o processo de revitalização da igreja é um processo longo e difícil. É um processo aí que você, no mínimo 10 anos para você revitalizar uma igreja. Então, a grande dificuldade de você entrar nesses processos é que o tempo frustra as pessoas, né? Existe uma certa frustração, não só da parte do missionário, mas como da parte de quem envia. Porque hoje em dia, infelizmente, você avalia o missionário pelo resultado que ele dá, né? Então, o missionário está 3, 4, 5 anos no campo, a igreja investindo, os mantenedores do Brasil investindo, e a pessoa tem só meia dúzia ali de irmãos, uma reunião pequena em casa. Isso não é visto com bons olhos, né? Quando se fala em revitalização, isso não é visto com bons olhos. Então, a revitalização da igreja é um processo difícil, é um processo mal compreendido, né? Porque as pessoas não entendem. E dentro da cultura francesa hoje, o jovem ele não se compromete mais com nada. Então, se você conseguir que um jovem se comprometa com a vida cristã, com a igreja local, é só pela obra do Espírito Santo mesmo, não? É muito difícil. Na minha região, por exemplo, eu ajudo o pastoreio de 5 igrejas, né? São 5 cidades diferentes, são 5 igrejinhas. E a média de idade do casal é de 70 anos. Caramba! Para você ter uma ideia, eu e minha esposa somos os mais novos da nossa igreja. E já não tenho mais nem o cabelo preto. Então, assim, é uma igreja cansada, é uma igreja sem visão, é uma igreja preocupada, porque ela sabe que em 10 anos fecha as portas, né? E eles não sabem o que fazer e eles estão cansados para tentar fazer alguma coisa. Então, você, na verdade, o seu trabalho aqui
é meio que duplo. Um é você fazer a manutenção desse grupo que tem hoje, que existe hoje na igreja, por mais 10 anos. Em 10 anos já todo mundo partiu para a glória. E tentar evangelizar jovens para trazer para dentro dessa realidade. E, ao mesmo tempo, a eclesiologia, a maneira que eles fazem os cultos da igreja, a maneira que a igreja é uma igreja muito antiga. Aqui nós estamos no centro da cultura huguenote, né, da resistência protestante aqui na França. Então, você só canta Arco do Céu, né, são aqueles hinários antigos. Né? É muito difícil para o jovem, inclusive para nós brasileiros, né? Gostamos de bater palma, gostamos de cantar, levantar braço. Muito difícil, inclusive para nós brasileiros, entrarmos nessa cultura deles. Então, o trabalho de revitalização de igreja na França hoje tem esse problema, que é uma geração muito distante, é uma geração carente, e o jovem não consegue entrar mais dentro dessa geração e se sentir confortável, e o idoso, esse membro, não consegue mais se relacionar com o jovem. Então, vira uma coisa complicada. É um grande desafio. Eu posso falar um pouco disso que você falou, porque na minha cidade, onde eu estou aqui na França, eu tô você está no sudoeste, eu estou no sudeste da França. Na minha cidade tem uma igreja protestante, uma igreja reformada, mas não tem pastor. Exatamente o dia que eu fui lá, eles até, quando eu cheguei, eles, nossa, você chegou para ser o nosso pastor, e logo vieram falar, mas tinham 8 pessoas, exatamente como você falou, pessoas aí com mais de 70 anos, e eu, minha esposa e meu filho, nós fomos na igreja, ficamos bem perdidos, para te dizer a verdade, e o culto, ele não foi nem na nave principal da igreja, ele foi no anexo, porque eles não utilizam mais o templo para não gastar energia e tudo mais, que é um templo grande, mas eles utilizam uma pequena sala. E nós ficamos chocados com os anúncios no final do culto, que era exatamente como você falou, olha, a nossa irmã fulana de tal partiu para estar com o Senhor, o irmão fulano de tal foi para a Maison de Retraite, que é o asilo, né? Como a gente fala no Brasil. Então, esses são os anúncios que são nessa igreja. É muito interessante falar isso, Paulo, porque as pessoas que estão no Brasil querendo vir para a França não conhecem essa realidade. E falar de igreja francesa é diferente de falar daqueles missionários que vêm para a França trabalhar com brasileiros, que muitas vezes as pessoas pensam que é isso. Né? Isso aí é um chamado específico, não é o nosso caso, então não vamos falar disso, mas trabalhar com a igreja francesa é essa realidade. É interessante você, que é um pastor presbiteriano, que no Brasil normalmente a gente considera como mais conservadores, mais tradicionais, mas para você, a igreja francesa ela é ainda muito mais conservadora do que isso, né? É verdade. E aí tem esse desafio. A igreja está envelhecendo, precisa de jovens. Mas, ao mesmo tempo, é como se não tivesse lugar para o jovem dentro dessa igreja. Não é isso? É verdade. E aí, o que a gente faz? A gente ora, irmão. A gente ora. A gente pede milagre. Eu acho assim que, no meu caso, a minha proposta foi de começar um trabalho paralelo. Eu não gosto de falar isso, porque às vezes pode mal interpretar, né? Mas, na verdade, você não tem como unir o jovem com o idoso dentro do mesmo local, para que os dois ouçam a mesma pregação, participem do mesmo culto. É complicado, é difícil. Tem que existir uma tolerância nos velhos, que não existe, né? Nos idosos não existe. É isso que eu queria falar. Nos jovens também. Muito bom. Tolerância. Então, o que a gente propõe? A gente propõe fazer um trabalho com jovens no sábado à noite. Legal. E no domingo passa a trabalhar com os idosos, com a igreja e quem vem na igreja. Então, a ideia era de plantar esse trabalho, nós chamamos aqui de geração nova, né? Geração de ouro, né? Que são os jovens, a nova geração que está chegando para nós. Então, o projeto chama-se Go, né? O projeto Go, e é um projeto que só foca o jovem, para que, com o tempo, esses jovens possam vir ser inseridos dentro do contexto da igreja.
Esse mês agora de julho, dia 15 de julho, exatamente daqui a um mês, nós vamos ter nosso primeiro retiro internacional com jovens. Então, nós estamos convidando jovens de todos os países da Europa, cristãos comprometidos, filhos de missionários, filhos de pastores, para estar conosco aqui, evangelizando a nossa região. Olha que legal. Nós estamos com um pastor, um missionário que foi skatista profissional. Legal. E tem um grupo que vai vir, que é o pessoal do skate, né? Então, nossa proposta durante a manhã ter uma devocional com esses jovens que vão estar aqui, né? Estão chegando, vão ter uma devocional, e à tarde a gente sai para as pistas de skate na cidade, né? Fazer evangelismo. Então, a nossa proposta é evangelizar nos skate parkings que tem aqui, né? Legal. Então, nós vamos fazer um tour com esses jovens aqui pela região, vamos até Aix-Provence, voltar. Está aberto aí para qualquer jovem missionário, filho de missionário que queira vir. É só entrar em contato com a gente, né? E nós vamos atacar, né? Evangelizar jovens nas pistas de skate e nas praias, porque a única maneira de conseguir atrair e trazer. Porque a nossa linguagem hoje não comunica mais o jovem. Super legal. Paulo, você está há quantos anos na França? Você já está com 1 ano, 2 anos? Tenho 2 anos na França. 2 anos na França. Quando a gente fala dessa realidade, nós que estamos aqui na França, a gente já conhece, mas para quem está no Brasil, é uma coisa ainda muito distante. Assim, por exemplo, o ateísmo no meio dos jovens, e a resistência dos idosos em relação ao cristianismo, em relação à religião de uma maneira geral. E no Brasil, a gente, por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro também, fiquei 6 anos no Nordeste do Brasil. No Nordeste do Brasil, para a gente evangelizar, a gente encontra a barreira do catolicismo. Então, você vai falar de Jesus, a pessoa, eu já conheço Jesus, não quero ouvir, eu já tenho minha religião, enfim. Mas, na França, quando você fala de Deus, qual é a realidade que você encontra aí nesse processo de evangelismo, como você falou? O que as pessoas devem esperar quando vão evangelizar na França? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a minha experiência é que quando a gente fala, as pessoas são completamente... parece que você é um extraterrestre. Você veio falar de Jesus, parece que você é um extraterrestre. Isso para o jovem que está nos assistindo no Brasil, que quer vir para a França, eu acho que é interessante saber. O que você pode falar sobre isso? Essa é a pergunta que todo mundo faz, na verdade, né? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Essa pergunta. Ao meu ver, né? A grande crise do cristianismo na Europa começou no século passado mesmo, século XX, século das 2 grandes guerras, né? E o grande culpado dessa crise que a gente vive hoje, para mim, foi a própria igreja. Então, eu vou tentar abordar aqui meu pensamento sem querer escandalizar ninguém. Mas, durante as 2 guerras, e mais a Guerra Fria, né? Que na Europa, a Guerra Fria foi uma coisa muito tensa. O brasileiro não entende a Guerra Fria, mas aqui, a Guerra Fria foi uma coisa tensa. Porque eu sei que no século passado mais de 100 milhões de pessoas morreram na Europa em guerras, 100 milhões de pessoas, né? E perguntava-se onde é que está Deus em tudo isso, né? Os filósofos, a sociedade começou a perguntar, onde é que está Deus que deixa isso acontecer, essas mortes? E isso pegou a vida vamos falar especificamente do francês. Isso pegou a vida do francês, não é? Porque Marseille foi destruída, ele morreu, Paris foi invadida pelos alemães, todas aquelas coisas. E assim, cadê Deus em tudo isso que permite, né? E a igreja, ela se fechou. Então, hoje, nós estamos colhendo o resultado de uma igreja que não fez apologia no século passado. Eu chamo essa fase de silêncio apologético. Se você pensar bem no século XX, quem foram os grandes apologetas do século XX? Você vai conseguir contar 2 ou 3 só. Sim, e eles estavam, tipo C.S. Lewis, e eles estavam dentro, os Schaeffers, esses caras estavam dentro das universidades, do meio pensante. Então, a igreja que está de frente para o povo, ela fecha as portas. Ela entra em silêncio. Ela não responde às perguntas da sociedade da época. Então, as gerações foram passando
do avô para o filho, para o neto, e foi essas portas fechadas da igreja, né? Essa igreja fria, dessa igreja que se reclui, que se fecha, passou a criar um desinteresse total da sociedade pela igreja. A igreja perdeu o papel dela dentro da sociedade. Então, hoje, o que ele está falando, você chega num jovem ou qualquer pessoa para falar de Deus, você está aquele vazio dentro da pessoa. Por quê? Porque a igreja se calou, houve um silêncio apologético, ninguém falou de Deus para aquela geração. Então, hoje, é isso que a gente colhe. Você fala assim, eles são ateus. Não são, eu não concordo 100%. Na verdade, eles são mal informados. Porque eles falam, não, que a ciência provou. Que a ciência provou. Mas a ciência provou o quê? Não, a ciência provou que Deus não existe. Como? Não sei, mas todo mundo fala. Você não sabe, mas todo mundo fala. Você quer dizer que todo mundo fala, faz a coisa ser certa ou errada. Então, você, quando começa a entrar num diálogo um pouco mais profundo, um pouco mais apologético, você, na verdade, descobre que eles não têm base no que eles acreditam. Então, por exemplo, porque o Big Bang, não sei o que, ela provou que Deus não existe. Espera aí. Vamos voltar. O que é o Big Bang? Né? Aquele ponto de singularidade, onde está toda a energia do universo, né? Lá quieto, em perfeita harmonia, e de repente explode. E o mundo é possível porque as leis já existiam, as leis naturais. E de onde que veio essa energia que estava lá dentro? Não sei. Isso eu não sei. Então, quando você começa a entrar num diálogo apologético um pouquinho mais profundo, abaixo da superfície, eles se perdem. E eles acabam sempre, isso foi a experiência assim, que eu tive 99% das vezes, né, quando converso com o João. Eles acabam falando, não, eu acredito que existe alguma coisa assim, tipo uma energia universal, ou eu acredito que existe alguma coisa, eu não sei explicar, mas eu acredito que existe sim. Então, essa coisa do ateísmo, eu não concordo muito bem, não. Eu não acho que eles são ateus, eu acho que eles são mal informados. Muito bem. E eles não se preocupam em querer saber e buscar. Eu sou 100% de acordo com você, concordo. Essa experiência que eu tenho visto também, por isso que eu pedi que você falasse, porque eu notei muito, como a palavra diz em Romanos, como crerão naquele de quem nada ouviram, né? Eu acho que a coisa que a gente identifica aqui, pelo que você falou, é como se fosse assim, aquele pai que o filho procura brincar com ele, procura atenção, e o pai não dá atenção. E depois o filho cresce, vai fazer as coisas erradas, e o pai, então, quer resgatar de novo aquele filho, mas aí, entre aspas, é tarde. Seria por aí. Né? Muito bem colocado. Muito bem colocado. Exatamente. Então, eu acho assim, a pessoa que está se preocupando em se preparar para vir para o campo na Europa, eu aconselharia fazer uma imersão em apologia, sabe? Na questão apologética da fé, né? Eu aconselharia mesmo. E ler livros bons sobre isso também, né? Ler muito sobre cristianismo, ler muito sobre darwinismo, ler muito sobre tendências novas, né? E não justificando, eu não estou aqui justificando o criacionismo, não estou aqui defendendo o evolucionismo, nada disso. Mas eu estou aqui defendendo o bom preparo apologético do missionário que vem para a Europa. Que é diferente do missionário que vai para a Índia ou que vai para a África. É diferente. Ali é um outro preparo. Mas para a Europa, hoje, o missionário tem que vir sabendo construir um pensamento apologético para poder conversar. Para poder desmontar e remontar o pensamento na cabeça do jovem ou do idoso que está ouvindo. Muito bem. Uma outra coisa, dentro disso que você está falando, da questão da apologética, de você saber como defender a sua fé, né, e como explicar a sua fé, mas você citou um ponto também muito interessante, que é a história. Antes de eu vir para a França, eu ouvi um pastor brasileiro, que é missionário, que há mais de 20 anos já trabalha na França, ele falando que o missionário precisava conhecer história. Quando eu escutei ele falando isso, eu não entendi muito bem que ele... história a gente conhece. A gente estuda no Brasil a história mundial, né? A história do Brasil, a história do mundo. Mas quando eu cheguei... Mas Deus me deu a oportunidade de estudar um pouco da história francesa. Mas quando eu cheguei aqui, eu vi quão importante era isso. E aí eu caí para dentro de ler livros em francês e conversar com as pessoas. Então, eu queria que você falasse mais um pouco sobre isso,
inclusive falando um pouco da região que você está. Eu já citei isso em alguns vídeos que eu mandei para o pessoal do Brasil, porque o francês ele é muito enraizado nessa história. Eu costumo dizer, Paulo, que no Brasil a gente perde a nossa memória histórica, ela é muito curta. Então, o que aconteceu há 10 anos atrás, talvez a gente não lembre mais. Então, talvez a minha geração, ela vai até o impeachment do Collor, alguma coisa. Quando a gente já chega na ditadura, para te falar a verdade, eu mesmo estudei muito isso. Estudei naquela fase do vestibular e tal. Depois, a gente não quer mais saber disso. A gente se perde na nossa história. Porque é diferente do francês. O francês, mesmo jovem, quando a gente vai conversar, eles citam 200 anos atrás. Eles citam a Revolução Francesa. Então, eu queria que você falasse um pouco de como é essa questão na França. Como o francês ele é atachado, né, como diz o francês aqui, ele é attaché à sua história. Apegado, né? Apegado. E como isso influencia nessa questão da apologética. Porque quando você vai discutir com eles, como você falou, os próprios jovens, eles sabem muito disso tudo. E eu estou falando muito assim, mas acho que você vai conseguir responder aí tudo que eu estou perguntando. Os próprios idosos que viveram, de alguma forma, essa história que você contou das grandes guerras e da Guerra Fria, o que seus pais transmitiram isso para eles, isso tudo fica preso. Então, eu queria que você falasse como é essa questão da história. A gente precisa conhecer a história da França para discutir com eles? O que a gente precisa saber disso aí? Vamos lá. É uma questão muito importante, porque a história é parte da identidade do povo, né? O que determina quem é o povo, o que é o povo hoje, é a história dele, a identidade dele. A França, principalmente, tem uma questão da filosofia, né? A história do iluminismo, né? Que a França foi o berço do iluminismo, né? Do pensamento filosófico que mudou toda a história do planeta, né? Que acabou desembocando na democracia, né? E todas essas coisas. Mas, voltando um pouquinho para trás, a minha região ela é diferente de outras regiões na França. E eu acho interessante isso, porque quando a gente pensa em Brasil, a gente pensa na história do Brasil como um todo, né? O Brasil como se fosse uma coisa só geral. E na França não tem uma história francesa geral, mas nós temos a história local também. Então, na região que eu moro, por exemplo, nas Cevenas, é o berço dos huguenotes. Então, quando houve a reforma protestante com Lutero, em 1516, logo depois veio Calvino. E Calvino fazia parte, era advogado, né? Fazia parte dessa cabeça pensante do país, da França. E o que aconteceu, na verdade, foi que o protestantismo entrou na corte, pegou a elite francesa. Então, ela se propagou que nem um fogo, que ela entrou, a cabeça pensante da época, na França, a elite estava na corte, e eles viraram tudo protestantes, foram tudo convertidos. Então, o protestantismo espalhou que nem fogo aqui, né, no mato. Mas entrou um rei, né, na sucessão lá, entrou o rei, e o rei era católico. Então, começaram a perseguição dos católicos contra o protestantismo. E vale lembrar também que, na época, o papado de Roma estava dividido, né? O papado da Igreja Católica era dividido. Tinha a igreja, tinha o papado de Roma, e tinha o papado aqui na cidade perto de onde você mora, em Avignon. Em Avignon. Tinha o papado lá em Avignon. Então, começou essa coisa do papado francês se unir com a realeza, com a corte francesa e perseguir protestantes. Então, os protestantes todos fugiram, né? E vieram para a região das Cevenas ou saíram da França, foram para outros países, foram para a Suíça, foram para a Dinamarca, foram para a Europa, foram para a Escócia, acabaram cruzando o mar e chegando nos Estados Unidos, né? Como na 1700 alguma coisa ali, com os puritanos, né? Mas voltando aqui ao nosso local, a minha região tem essa coisa do huguenote enraizado. Então tem a cruz huguenote para todo mundo, as mulheres todas carregam no peito a cruz huguenote. Se você perguntar para qualquer um aqui na rua, ele é protestante. Sem nunca ter ido na igreja, sem nunca ter feito nada, ele é protestante e ele frequenta a igreja católica sendo protestante. Aqui. Paulo, só um detalhe, antes de você continuar, para o pessoal entender onde é a Cevenas, né, a sua região,
E qual é a característica geográfica da sua região? Geográfica, acho que é isso que a gente fala. E as pessoas foram para essa região? Você está falando aí que o pessoal saiu e foi para outros países. Por que para Cevennes? Então, a Cevennes é uma região montanhosa, com muitos vales, montanhas altas, muitos vales e de difícil acesso. Então, as pessoas fugiam e se escondiam nessas montanhas, né? Então, hoje aqui em Millet, né, que é uma cidadezinha aqui pertinho, nós temos o que a gente chama de Museu dos Desertos, que é quando os protestantes todos se refugiaram aqui e para eles foi a mesma experiência que o povo de Israel teve quando estava no deserto. Aquela coisa do isolamento, da dificuldade de estarem sozinhos, né, buscando a Deus, tentando sobreviver. Então, eles chamam do Museu do Deserto. Foi o período que a igreja protestante francesa esteve no deserto. Então, é uma região muito bonita, tem assim, a história completa desses primeiros protestantes, dessas primeiras famílias, nesse museu. E dentro dessa região nascem os camisardes. Os camisardes foram os exércitos protestantes que lutaram contra os exércitos católicos aqui. Então, teve assim várias batalhas, muitos mortos, e é uma história triste, uma história vermelha, né? Inclusive, acaba tudo isso com a assinatura do Tratado de Nantes, lá em Paris, quando morreram lá na noite de São Bartolomeu, né? Entre 10 e 20 mil protestantes foram executados. Então, isso tudo está na memória do francês. Então, o francês... Só uma interrupção, Paulo. É interessante você que está nos assistindo aí, pesquisar depois, porque não dá para a gente contar toda a história, não dá para Paulo contar toda a história, mas você pesquisar o que foi a noite de São Bartolomeu, o que aconteceu, porque é exatamente como eu falei aí, Paulo, o pessoal não faz ideia de que isso existe. Vamos lá, prossegue. Então, na mente do francês, a noite de Bartolomeu é uma vergonha, é uma tristeza, porque foram franceses se matando por causa de religião. Então, nasce aquele sentimento que a religião traz divisão e conflito no francês. Exatamente. Então, é aquela coisa de falar, não, para mim, toda religião é boa, não quero entrar nisso, não quero discussão. Isso está no coração, está na memória do francês, né? A coisa da divisão. Então, você falou da questão da história. Para você trabalhar na França, é muito bom você conhecer a história. Se você for para a Normandia tem uma outra história completamente diferente. Bretanha. Segunda Guerra Mundial, isso. Lá, Bretanha também. A sua região também deve ter outra história. O pessoal que mora ali em Acácia, ali perto da Alemanha, perto da Suíça, é uma outra história. Então, assim, é bem regional também a coisa, né? É muito bonita, muito rica a história. Mas é interessante essa questão, porque, por exemplo, hoje a gente tem aqui na França a invasão, vamos colocar, islâmica. Então, aqui na minha região, eu tenho muitos muçulmanos. Então, o pessoal do norte da África, de Marrocos, Algéria, Tunísia, eles estão em peso aqui, uma grande população. Mas, há pouco tempo, em 2015, a gente começou a ver os atentados terroristas em Paris, e depois Nice, e por aí veio os atentados aqui na França. E a gente pensa que as pessoas resistem à religião por causa desses atentados. Não quero discutir, não. Mas a coisa já vem da história, como você falou, da noite de São Bartolomeu. Então, para você que está nos assistindo aí no Brasil, é importante saber isso. O francês, ele resiste porque na consciência deles, no que eles sabem de história, a religião, ela não aproxima de Deus. Pelo contrário, ela divide o povo, ela faz pessoas morrerem. Então, por isso que tudo isso que o Paulo falou aí, os franceses, eles resistem de conhecer isso aí. Muito bom, Paulo. Fiquei muito feliz aí nessa aula de história francesa. É isso. Aula de protestantismo. Bom, um assunto que a gente estava falando em relação à igreja, a igreja protestante, é que ela tem um déficit de pastores. Certo. Então, muita gente que está no Brasil querendo vir para a França, talvez seja esse um caminho. O trabalho de vir para cá para fazer a revitalização da igreja. Você acredita isso? Que os jovens que estão no Brasil, eles podem pensar nisso? Podem pensar em vir para a França colaborar com esses projetos?
Assim, eu trabalhei bastante com estrangeiros, né? Assim, com gente de todos os países do mundo. E eu gosto muito de nós brasileiros, embora seja brasileiro, porque nós temos uma coisa que é muito difícil encontrar, que é o tal do jogo de cintura, né? Aquela flexibilidade que nós temos para fazer todas as coisas, né? Aquela coisa do damos jeito para tudo, né? E, na verdade, no campo missionário isso é importante, é uma qualidade isso que nós temos, né? De meio assim, se adaptar às situações mais diversas possíveis e, mesmo assim, encontrar soluções para conseguir trabalhar e tal. Para você que está se preparando no Brasil para vir como missionário na França, eu já coloquei alguns pontos, né? Preparo teológico, preparo apologético, todas essas coisas, né? Mas eu acho assim importante você entrar num desses, que nem você citou aí, né? Brasil e França, projeto Brasil e França, o outro projeto também dos Huguenots, né? Tem um terceiro projeto também que é France Mission, né? Não sei se você já ouviu falar. France Mission, já ouvi falar. É um outro projeto. Tem um projeto também, o Atos 29, que planta igrejas, né? Que tem no Brasil também, que de repente seria uma porta, né? Para se procurar e tentar. Mas eu acho que, para mim, eu sou muito apegado à igreja local, né? Eu acho que o trabalho missionário ela tem que nascer dentro da igreja local e seria o ideal, né? E a própria igreja local entender o seu chamado missionário, te enviar e ser um dos seus mantenedores no campo. Então, infelizmente, nem todas as igrejas no Brasil são assim, né? Mas eu acho que esse é o padrão bíblico mesmo, né? De você enviar Paulo, enviar Barnabé, enviar seus missionários, né? E sustentá-los. Eu tive a felicidade de ter bisavós italianos, então a primeira coisa que eu fiz quando senti o chamado para missões na Europa foi correr atrás da minha cidadania, né? Sim. Então hoje a cidadania europeia, né, no meu caso é italiana, mas não importa se é portuguesa, espanhola, qualquer uma, ela abre portas para nós, né? Ela abre porta para o missionário. E eu consideraria ver se você tem essa possibilidade, né, de conseguir uma cidadania que facilita muito o trâmite na Europa, né? Sua permanência no campo. Procurar um desses projetos que já existem, conversar com o seu pastor da sua igreja, explicar para ele seu chamado, colar no seu pastor, aquilo que eu falei, né? Fazer missões locais no Brasil primeiro, antes de ir para o campo, porque se você não faz no Brasil, aqui você não vai fazer, muito menos, é muito mais difícil. Eu não conheço muito bem assim outros projetos. Eu já estou fora do Brasil há muito tempo, mas eu acredito que existam outros projetos também. Mas uma maneira fácil de vir para cá também, porque você não precisa pegar as malas e vir embora para cá e se jogar aqui e ficar. Entendeu? Você pode fazer uma coisa meio que escalonada, um projeto de 2, 3, 4, 5 anos para se preparar para vir. Por exemplo, bolsa de estudos. Bolsa de estudo, tem muita bolsa de estudo para fazer teologia ou antropologia, fazer um mestrado, uma pós-graduação, 2 anos de faculdade, né? Tem o projeto Erasmus aí no Brasil, que hoje é famoso, né? O cara está no 2º ano de faculdade, pega 1 ano aqui na França, faz o 3º, depois volta para terminar lá. Então, procurar vai no consulado francês, ver se tem bolsa, se estão oferecendo bolsa de estudo, alguma coisa, começar a cavar seu próprio caminho. Eu sei, por exemplo, que tem vários seminários aqui que oferecem bolsas. Sim. Para o cara fazer um mestrado, ou terminar uma pós-graduação, 1 ano de teologia, alguma coisa. Então, você vem pela primeira vez, tem aquele impacto de conhecer a cultura, de se aprofundar na língua, faz um curso, fica 1 ano aqui, volta para o Brasil, você já tem uma experiência, né, na França, você já tem uma visão mais geral do que você precisa, ou como você precisa preparar. Um erro que eu acho muito grave é a pessoa achar que ela tem um chamado missionário, quer ir embora para lá amanhã.
Não é assim que funciona, né? Eu acho que a pessoa tem um período de preparo. E esse período de preparo, geralmente, em menos de 2 anos, são pouquíssimas pessoas que vão vir e vai dar certo. É importante você vir para ficar. O meu perfil missionário é de longo tempo. Então, quando eu cheguei na Islândia, eu achei que eu ia viver e morrer na Islândia. Quando eu estou na França aqui, eu estou até pensando em comprar uma vaguinha no cemitério, porque é aqui que eu acho que eu vou morrer. Entendeu? Então, a minha de missionário é missionário a longo tempo. Né? Vim para ficar e para viver aqui e morrer aqui. É diferente daquele que tem uma visão de ficar 6 meses. Então, não estou falando que um é melhor que o outro, muito pelo contrário. O que vem com 6 meses, vem com um projeto, com uma coisa específica na cabeça, excelente. Vai vir, vai cumprir, ficar 6 meses e volta para casa. O que fica 2 anos, mesma coisa. Então, você precisa se definir antes de vir para cá. Você precisa saber o que você quer. Né? E isso você consegue com muita oração, né? Com a sua prática missionária dentro da sua igreja e com pequenas vindas ao campo. Né? Conhecendo, por exemplo, conhece você, conhece outras partes do Jocum, nos conhece. Quero ficar, você consegue me encaixar no projeto por 3 meses? A gente vai tentar encaixar. Só que é o seguinte, nós como missionários, como cristãos, nós trabalhamos de uma maneira excelente, nós buscamos excelência. Então, se você vir para cá, você não pode ficar ilegal, você não pode vir sem plano de saúde, você precisa vir dentro da legalidade. Aí a gente tenta encaixar, a gente tenta procurar um programa que vai cumprir aquilo que a sua perspectiva, aquilo que você quer fazer. Então, você precisa se definir antes de vir para cá também. É 3 meses, é 6 meses, é 1 ano, são 2 anos, ou é a vida toda. Né? Muito bem. Eu acho interessante essa colocação, Paulo. Uma coisa que é muito importante aqui na França, porque você falou também dentro dessa entrevista que as pessoas do Brasil, o próprio missionário, esperam às vezes os resultados em curto prazo. E aqui não é a realidade, né? Não é a realidade. É muito diferente no Brasil, né? No Brasil, eu trabalhei, por exemplo, com plantação de igreja, trabalhei abrindo célula em vários lugares, e a gente vê que hoje a coisa, no Brasil, hoje em dia a coisa vai rápido. E aqui a realidade é bem diferente, né? Você tem que trabalhar, cavar profundo para poder sair água, cavar profundamente, né? Então, o que você falou, e foi a minha pergunta, existem projetos onde a pessoa ela pode se encaixar, né? Você fala, a pessoa não precisa pegar as malas e vir para cá e, vou fazer qualquer coisa. Porque aí ele pode se dar muito mal, né? E acaba se machucando, acaba até tirando aquele romantismo, aquela visão do missionário, né? Ele chega aqui com todo fogo, e só quebra a cara, e não consegue nada, e volta para casa decepcionado, né? Que acontece muitas das vezes, né? Então, a ideia é você vir bem programados e bem preparado, né? Porque existe aquele missionário que vai arrancar o topo, que vai limpar o terreno, né? Que a gente chama de pé de boi, né? No campo, lá na África, né? Que faz qualquer coisa. Só que você está vindo para a França, é um ambiente um pouco mais seletivo. Você tem que vir preparado e você tem que ter também qualidades que vão servir aonde você vai estar, né? Não adianta você vir aqui para dar trabalho, é mais um. Você tem que ter suas próprias qualidades para poder servir. Então, hoje, por exemplo, eu vejo assim, na minha região que precisam, por exemplo, de músicos, precisam, né? De muitos músicos, precisam de pessoas que saibam lidar com informática, com vídeo, com filmes, com edição, com essas coisas. Precisa, por exemplo, eu tive que aprender a montar o webpage, coisa que para um cara da minha idade trabalhar com isso não é fácil, né? Não é uma coisa natural, é remar contra a maré, né? Mas tive que aprender. Por quê? Porque é uma necessidade. As igrejas aqui por onde eu passei, aqui no Cepão, nenhuma delas tem website. Nenhuma delas tem uma lista de membros. Eles não têm lista de membros. Então, não tem uma lista de e-mails de membros, não tem uma lista de WhatsApp. Então, tem pessoas que são especialistas nisso. É fácil para eles fazer. Então, existe, assim, vários nichos que
são carentes aqui na França. Então, se você tem alguma especialização, se você é bom em alguma coisa, e você é especializado naquilo, é mais fácil da gente encaixar, né? Procurar onde você vê. Você mesmo que falou que é da Jocum, né? Você vê isso nas bases da Jocum. Né? As bases da Jocum, vira e mexe, está lá. Aqui de Santo Hipólito, estou precisando de gente que trabalha em informática. Estou precisando de gente na cozinha. Estou precisando de gente, entendeu? É uma coisa, você pode vir para servir por 3 meses, 6 meses e ter uma primeira experiência transcultural na sua vida e tal. Então, eu vejo assim, eu falo da Jocum com tanto carinho, porque a minha filha, a mais nova, ela fez Jocum também. Né? Ela fez DTS, né? Teve nas Filipinas, teve em Kona, essas coisas. Hoje, ela está na Islândia trabalhando, acabando o verão, ela volta para estudar. Mas, assim, a coisa do técnico específico numa área ajuda muito na igreja. Na colocação no campo também. Legal. Eu quero focar, você falou de Jocum. Hoje, eu estou na Jocum, mas meu foco também é igreja local. A gente falou dessa questão de igreja e muita gente que está no Brasil pensa em vir para cá plantar igreja. Por isso que eu cheguei a sonhar isso um dia também. Mas depois eu vi que não, existem igrejas na França que precisam de gente já. Então a gente tem onde trabalhar. Não é que a gente vai começar o trabalho de revitalização de igreja, é interessante. Agora eu queria que você falasse um pouco um apelo para as igrejas no Brasil. Porque o que acontece? Eu vivi isso há poucos anos. Graças a Deus, o meu pastor me conheceu, é claro, me conhecia e reconhecia o nosso chamado como família missionária e também reconhecia a necessidade da Europa, especificamente da França. Ele teve a oportunidade de passar por aqui já e ver um pouco do que é o país e ouvir de outras pessoas. Mas a maioria das pessoas no Brasil, a maioria das pessoas na igreja não conhece a realidade da França. Então, eu digo que eu passei por isso porque eu particularmente ouvi das pessoas, você vai para a França? Para a França é muito fácil, para a França até eu vou. O que o pessoal dizia, você vai fazer turismo, a França não precisa de funcionário. As pessoas não conhecem isso tudo que a gente está falando aqui, não sabem. Eu recebi de um pastor alemão, um pastor da Alemanha, né? Não é um pastor alemão, a revista da sua agência missionária, da Associação Presbiteriana de Missões Culturais, que falava da França. Eu, infelizmente, não estou com ela aqui em mãos, mas a estatística que diz que a França ela tem 0,7% de protestantes. 0,7%. Então, é da sua agência, da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, uma agência séria que tem todo o engajamento, já parcerias com a igreja francesa, e ela deu essa estatística. Mas as pessoas não conhecem isso no Brasil. Então, eu gostaria que você falasse, Paulo, duas mensagens. Primeiro, para os missionários que estão no Brasil, sofrendo um pouco desse preconceito, vamos dizer assim, das igrejas, mas como você já falou, eu gostaria que você reiterasse que com tudo isso é importante que ele esteja conectado com a igreja e, especialmente, que você deixe aí um recado para os pastores, para os líderes das igrejas, para o povo da igreja, sobre a realidade da França, sobre esse envio e esse preparo. Porque eu acredito também, como foi comigo, se a igreja ela acreditar, ela conhecer um pouco da história da França, da necessidade, ela vai ajudar esse missionário nesse processo de acalmar um pouco o coração, de ficar lá e se preparar. Então, duas mensagens. Para o missionário se enganar na igreja e para a igreja ajudar o missionário a vir para a França. Para o missionário, para a pessoa que está se preparando, nós precisamos entender o seguinte, como cristãos, né? Que não importa se é o menininho lá na Índia, o menininha lá na África, morrendo de fome, barrigudinho, ou no Nordeste do Brasil, né? Ou o loirinho de olho azul que mora na Alemanha ou na Islândia, ou o francesinho, não importa. Se não tiver Jesus, o destino é o mesmo. Vai todo mundo para o inferno da mesma maneira, infelizmente, mas é Deus que colocou isso para a glória dele. Né? Então é importante que a gente pense em levar o evangelho para todo mundo. Não importa se é para os mais carentes, aí só o evangelho também não resolve, é o evangelho mais
ajuda social, né? O amor, e todas as coisas, de alimentação, essas coisas, que dá um impacto muito grande nesses países, que dá um retorno numérico muito maior. E se a questão for ver números, eu aconselho, então, vai para a África, vai para a Índia, vai para os lugares pobres, porque em números, você tendo uma estrutura social por trás, em números, a colheita vai ser muito maior. Não importa a minha condição financeira, não importa a minha condição social, se eu tenho Jesus, eu estou salvo, eu estou garantido, eu sou amado, sou agasalhado dentro de uma família da fé. Se eu não tenho Jesus, não importa onde eu estou, não importa se eu sou rico, se eu sou da classe mais alta do país, se eu tenho tudo sobrando. Então, você mandar um missionário para um país carente com bens materiais ou um país que é rico em bens materiais. Se não tiver Jesus, é tudo pobre. Se não tiver Jesus, infelizmente, é tudo condenado. Então, mandar um missionário para a França ou para qualquer país do primeiro mundo é entender que nossa mensagem é fundamental para a vida, para aquela alma. Existe a necessidade, né? Como existe na Europa toda, como existe nos países nórdicos todos, né? Jesus é para todo mundo, né? E se não tem aqui, precisamos trazer para cá também. Muito bom. Muitas vezes a gente acha assim, né? O cara está indo para a França, mas está fazendo turismo. Na verdade, é mais difícil você estar na França com um sustento do Brasil aqui. É mais difícil você sobreviver aqui do que se você estivesse num outro país, um país um pouco mais pobre. Se você estivesse num país da África qualquer, com aquele mesmo sustento, você estaria uma qualidade de vida muito mais alta, muito melhor. Você estaria muito mais confortável num país com o mesmo dinheiro do que aqui. Então, não é porque a gente vem para a França que a gente está bem, tá? A gente passa essa necessidade, passa apertos aqui também. E para você ser missionário na França ou na Europa, ou em qualquer país do primeiro mundo, é o mesmo Jesus que você está levando. É o mesmo Jesus que te traz aqui. Então, quando Jesus fala ali, né, ide todo mundo pregando o evangelho, lá no Atos 1, pregar na sua Judeia, na sua Samaria, né, na sua Jerusalém, depois todo confins do mundo, é isso que ele tem em mente, né? Você começar na sua igreja local, na sua família, naquele grupo pequenininho, e depois de ir crescendo progressivamente. Começou naquele grupo pequenininho, que é a sua família, depois passa para os seus amigos de trabalho, seus vizinhos, depois passa para a sua comunidade, para a sua cidade, alcança a sua cidade, e depois, meu amigo, vai para o outro lado do mundo pregar também, é para todo mundo. Então, a minha palavra para os pastores, né, de igrejas é para nós estarmos sempre humildes diante de Jesus, né, e perguntando qual que é o meu confim do mundo, para onde que o Senhor quer que a gente envie um missionário, né? Para onde que o Senhor quer que nós pregamos, né, pregando a sua salvação, Jesus. E Deus vai abrir a porta, Ele fala, Deus está buscando uma geração, pessoas comprometidas para os campos missionários, inclusive aqui para a França. É muito importante que a liderança da igreja seja uma liderança que fervorosa, uma liderança que busca missões tida com o Senhor Jesus, né? Eu acho que tendo isso, ela automaticamente começa a exportar Paulos e Barnabés para todos os países. Muito bem. Interessante que esse texto, muitas vezes as pessoas no Brasil, elas pensam na questão como é que eu vou dizer? Elas pensam que é uma questão de ordem temporal. Primeiro em Jerusalém, depois em Samaria, no sentido da igreja. O que você falou para o missionário é interessante. Ele precisa começar na sua Jerusalém, na sua Samaria e até os confins da terra. Mas a ordem de Jesus para a igreja, ela é simultânea, né? Tanto em Jerusalém, quanto em Samaria, quanto aos confins da Judéia e Samaria, quanto aos confins da terra. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas a gente tem aqui o nosso sertão para evangelizar, a gente tem aqui as favelas para evangelizar, por que a gente vai mandar um cara lá para longe, né?
Mas eu acho legal. Eu acho que esse texto, ele me lembra aquela coisa de você jogar uma pedra num lago, sabe? Que você faz aquele ciclo quando a pedra cai e o círculo vai abrindo até que pega o lago todo, né? Eu vejo essa ordem de Jesus, né? Como o efeito ondinha, né? Que se chama efeito ripple, né? Jogado, né? No local para ele expandir. A igreja é esse local. Eu, como missionário, eu, como crente, eu tenho esse mandamento para mim também. Começar na minha casa, na minha família, que geralmente é o lugar mais difícil de se pregar o evangelho, porque é lá que todo mundo te conhece suas mazelas e loucuras, né? Então, começar na sua casa, na sua escola, no seu local de trabalho, no seu clube, né? No seu bairro e ir crescendo. É uma ordem para a igreja, mas é uma ordem para nós, indivíduos também. E eu acho muito legal, por exemplo, você falou a questão da favela, essas coisas. Tem crente que quer ser missionário, mas não quer subir morro. Então, a coisa é assim, você quer ser missionário, você quer fazer um trabalho transcultural, mas você prega em presídio, você vai visita doente hospedério para fazer discípulos. Então, o missionário não é alguém que pula etapas e vai, não é a ponte aérea, né? Não pula etapas e vai para o campo. O missionário é o cara que passou por tudo isso, está preparado para ser enviado para o campo. Foi muito legal esse negócio falando da favela, porque geralmente a gente quer pular etapas, né? É muito bom, muito interessante essa conversa, Paulo. Eu quero te agradecer por esse tempo que você disponibilizou aí para estar incentivando esse pessoal no Brasil. É fundamental esse trabalho que o Canal Missões da Europa tem feito, eu vejo assim, né? A gente falou de alguns projetos que o Cruz Genote, por exemplo, né, que veio aqui na minha mente, mas eu acredito também que essa coisa do Canal Missões da Europa vai levar muito conhecimento para o Brasil, despertar a igreja para orar, despertar os vocacionados para se prepararem para, então, ajudar esse país, ajudar a igreja que está aqui. Quero te agradecer, deixar um forte abraço para você, para sua família e deixar a palavra para você se despedir aí do povo do Brasil. É um privilégio poder falar de missões, né? Os missionários, as missões correm no nosso sangue, né? É um privilégio falar. E eu tenho visto, na verdade, uma deficiência nas igrejas, que as igrejas querem começar com um departamento de missões, querem trabalhar com missões, querem se envolver em missões, mas não sabem como. Ou não tem uma pessoa lá dentro da igreja preparada para isso. Então, eu quero me colocar à disposição de vocês. De repente, vocês podem aí fazer na edição, botar meu e-mail, né, para as pessoas entrarem em contato. Que o que eu puder ajudar em termos de montar um departamento missionário na sua igreja, eu posso ajudar. Eu conheço muitas pessoas, eu tenho muito material, eu posso enviar, posso ajudar, posso fazer estar junto com vocês, implantando um departamento missionário dentro da igreja de vocês. Porque existe muitas igrejas interessadas, mas nem todo mundo sabe como, né? Então, estamos aí. Vou estar no Brasil em agosto e setembro, por 2 meses. Né? É o meu período aí de férias desses últimos 3 anos, vou tirar 2 meses. E estarei no Rio, São Paulo, Espírito Santo e no Paraná. Se a gente pudesse encontrar e conversar com alguém de vocês, aí vai ser um prazer. Muito bom. Então, depois a gente coloca aí na descrição do vídeo, para colocar o e-mail, os contatos do Paulo. E para conversar no Brasil, isso é muito importante. De repente, você que está aí assistindo, poder convidar o Paulo, se ele tiver oportunidade, se tiver tempo, de até mesmo ir na sua igreja e fazer esse contato aí diretamente. Mas eu queria que você fizesse ainda, Paulo, um apelo, porque eu vi que você vai ter um evento agora, nos próximos dias, que é justamente esse evento para trabalhar com juventude. Se fizesse de novo o apelo da data, para quem está na Europa, se puder, estar junto aí. Vamos lá, então. O Go Camp Internacional é um evento evangelístico que nós vamos estar trabalhando com jovens e alcançando jovens. Estão vindo jovens, estão vindo pessoas de todos, da Itália, da Espanha, de Portugal, do Senegal,
vários lugares. Nós vamos estar dormindo em igrejas e na casa de membros da igreja, tendo uma programaçãozinha de louvor, de preparo. Depois à tarde nós saímos para as pistas de skate e para as praias e para as praças para fazer um evangelismo para jovens. Vai ser do dia 15 a 22 de julho. 15 a 22 de julho. Nós estaremos buscando as pessoas nos aeroportos de Marseille ou aeroporto de Montpellier, que são os aeroportos aqui de perto, mais perto, e levando de volta também. E seria um prazer muito grande poder contar com jovens, filhos de missionários, filhos de pastores comprometidos nessa região. Nossa ideia é de construir uma net, né, de construir uma rede social entre os filhos de pastores e missionários envolvidos na obra, porque é uma realidade muito difícil para nós. Nossos filhos, eles meio que crescem isolados, né? É verdade. Minha filha veio mais nova, veio para a Islândia com 8 anos, saiu de lá com 20. Então, as amigas delas estão tudo mais ou menos lá na Islândia. Então, elas partem e vêm para um outro país com a gente, não conhecem ninguém, começa tudo de novo, né? Então, assim, é uma dificuldade para eles, para os nossos filhos. Então, a intenção é aproximar nossos filhos que passam por mesmos desafios e problemas para estar juntos. Então, estou todos convidados. Eu mando o link para vocês aí do retiro, se vocês quiserem vir. A taxa é de 150 euros a semana toda e está incluso a alimentação e transporte nessa taxa. Legal. Tem que saber andar de skate? Não precisa saber de skate, não. Se souber, vai aprender. Beleza.